Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para o estudo. Deus é lindo. Os meus amados que estão chegando. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos felizes. Estou me sentindo honrado em fazer esse estudo com vocês, sempre na palavra de Deus. Eu me sinto muito feliz. Glória a Deus, tem gente já me falando, pastor, estou gostando do estudo. Dá uma perspectiva assim. Glória a Deus, Jeane Oliveira, seja bem-vinda. Estamos aqui no Evangelho segundo escreveu João. Todo o Evangelho, já falamos, ele é do Senhor Jesus Cristo, mas Jesus não escreveu nada. Porém, não quer dizer que ele não deixou nada, né? Ele deixou escrito os princípios. Deus, ele nunca vai mudar, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, ele nunca vai quebrar princípios, certo? Mas ele vai, em algumas circunstâncias, mudar a situação e talvez a gente fique um pouquinho desnorteado. Isso não é conosco só, não é marcação de Deus. Ele tem o hábito já, fique sabendo, porque alguns pregadores dessa atualidade têm pregado um Deus que não é o da Bíblia. Por isso que tem até livros aí, saindo o Deus da Bíblia, né? Então, realmente não é um Deus que quer fazer mauricinhos. Ele quer fazer um povo próspero, mas a maneira de tratar é dele. Então, amados, estamos aqui. A amada Irano Show, a missionária de Jesus. Hoje está quente aqui, viu? Está muito quente. Um calorzão. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aqui eu estou na base da água, bebendo muito, certo? E vou mudar só um pouquinho aqui a câmera para que fique um perfil melhor. Isso aí. Então, amados, como eu disse, aqui está um calorzão, calor mesmo. E nós aqui estamos muito abaseados. Então, quando está abafado aqui, quem já é da Pai do Senhor, Irane, quem está aqui a base já na região já sabe que quando está abafado é porque está perto de chover, né? Então, hoje é João 5:16, até o finalzinho do capítulo, certo? Então, vamos lá? Tem o título, a epígrafe. Quando um pregador vai dizer epígrafe, ele quer dizer título, certo? Então, título não vai ser, nunca vai ser. Por exemplo, alguém diz assim, o tema da campanha. Qual é o tema da campanha? O versículo. Não é o versículo. É a mensagem de impacto. Certo, gente? O tema da campanha nunca é. A palavra campanha significa batalha. Não se batalha sem oração. O crente não se batalha sem oração. Mas Alex entrou, glória a Deus, irmã Betânia, meu professor querido, deve estar aí já com sua bagagem bem enorme, né? Deus abençoe a sua família, irmã Betânia. E aí, ele vai se lembrar, manda um abraço de Wallace, ele vai se lembrar. Então, o que acontece? Nós devemos entender que campanha, qual é o tema da campanha? O tema da campanha é a mensagem de impacto. Vamos supor que você esteja em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o tema da campanha que a gente poderia criar aí?
né? A paz do Senhor, Alex. Homem de Deus, pregador do Evangelho. Aleluia. E como é que a gente tiraria em João 3,16? Vamos dizer, o que seria o versículo? João 3,16. João 3,16 é a base bíblica, certo? Ao qual você vai arrancar alguma mensagem de impacto. O amor de Deus que vai impactar o mundo, certo? Então, isso seria o tema. O amor de Deus para impactar o mundo, por exemplo. Entendeu? Isso seria o tema da campanha. Porque o versículo seria base, o versículo base seria o João 3,16. Lá em Efésios 3,14, fala sobre um versículo que diz lá, diz assim, por esta causa me ponho de joelhos. Aí o tema da campanha, aí é um culto de senhoras, por exemplo. Aí diz, mães de joelhos, filhos de pé. Entendeu? É a mensagem de impacto. E isso é o tema da campanha. Então, quando perguntarem a vocês qual é o tema da campanha, os pregadores, vocês dizem o quê? A mensagem de impacto, certo? No versículo base, tal, certo? Porque o pregador, dentro da mensagem de impacto, ele pega qualquer versículo. Quem vai ter que fazer a leitura do versículo que Deus deu é a igreja. É a própria igreja que está fazendo a campanha. Cruzada. Cruzada evangelística, certo? É melhor concentração. Toda cruzada teve derramamento de sangue. Historicamente falando, toda cruzada teve derramamento de sangue. Então, eu não gosto muito dessa palavra cruzada. Eles ainda usam no sentido de botar aquele caminhão num trecho cruzado, né? Um cruzamento. Mas cruzamento e cruzada é totalmente diferente. Cruzada era aquelas cruzadas de cavaleiros que tinha e era derramamento de sangue. Então aqui diz, honra o pai e o filho. Olha só, honra o pai e o filho. Tem que honrar os dois. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo as coisas durante o sábado. Deixa eu dizer, alguns pregadores erram, dizendo que Jesus abriu exceção. Olha, Deus não quebra nada que ele já determinou, certo? Ele seria um próprio criminoso, mesmo ele sendo Deus. Então, para mim cobrar alguma coisa de alguém, eu tenho que andar correto, certo assim? Só que Deus, ele não é julgado, mas ele anda fininho com o próprio princípio dele. E o princípio dele, ele passou para a gente. Não é o contrário, a gente sabe e cobra de Deus. Não. Deus sabe e passou para a gente. Por isso que ele passou para a gente, é que a gente sabe que ele vai andar daquela forma. Então ele está dizendo que Jesus fazia as coisas no sábado. Jesus só fazia as coisas no sábado que era permitido fazer. Mas como assim? Por que eles estão com raiva de Jesus? Porque eles sabiam que toda a mentira que eles envolveram durante o sábado iria ser colocado abaixo. Então, toda vez que aparece alguém querendo desmanchar aquilo que você construiu, a pessoa fica com raiva quando ela está errada. Então, sempre, alguém passa por mim e não dá a paz do Senhor. Eu fico chateado, por quê? Porque eu acho, na minha opinião, é só um exemplo, eu não sou assim. Mas eu acho que, botei na minha cabeça, que a pessoa tem a obrigação de me dar a paz. Desde que o meu pensamento do pastor Wallace é o seguinte, a Bíblia diz que aquele que você deseja a paz e ele não retorna, ele é a pessoa que perde. Veja bem, não é assim? É a pessoa que perde, porque eu desejei a paz e ele fez biquinho, né? Ele faz, né? Virou o rosto e às vezes os irmãos querem ficar chateados, pois eu fico feliz, porque a paz volta para mim em dobro. Só deseja paz quem tem paz. Então essas igrejas que digam, não peça aquele membro daquela igreja lá, está trazendo maldição para as suas ovelhas.
tá certo? E as ovelhas que seguem esses pastores, reveja seus conceitos bíblicos, pois isso daí não seria amor, seria acepção de pessoas. Então aqui fala, mas Jesus respondeu a eles, meu pai continua trabalhando até agora e eu trabalho também. Indica que ele não é preguiçoso, porque o sábado tinha que descansar obrigatoriamente, sim. Mas aonde é que diz que Deus tem que descansar? Deus descansou lá no Gênesis. Depois disso, Jesus passa a ideia dizendo, olha, Deus continua trabalhando no sábado. Quer dizer que é sábado, agora sábado que vem agora, e Deus não vai trabalhar? Deus não vai lhe abençoar porque é sábado? Jesus mesmo disse, se tiver uma situação de risco, um seu animal, que no caso a gente não tem, mas vamos dizer, um filho cai dentro, Deus o livre, de uma cisterna, de um buraco, não muito grande, mas para ele vai ser, né? Vamos dizer, tem uns 2 metros de buraco, ele caiu lá dentro. Você não vai pular, você é alto, tem como você sair. Você pega a criança, suspende a criança, mas não pode porque é sábado. Irmão, isso daí não tem a menor lógica. Isso é para Israel, certo? O próprio Jesus nunca disse que era para a gente guardar. Então, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aqui nessa versão que eu tenho, ele está dizendo, eu estou trabalhando, certo? O sábado, ele foi feito para que o homem descansasse, certo? Quem está querendo se matar por obra, nem Jesus fez isso. Jesus morreu pelo mundo, não pela obra. Jesus morreu pelo mundo, não pela obra de Deus, certo? Faz-se a obra de Deus com isso? Também. Mas eu posso orar por você agora e eu fiz a obra. E em seguida, ir para o meu sono. Deus vai me cobrar? Não. Eu já trabalhei. Entendeu, amado? Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Veja bem, a gente não faz isso daqui, porque quem estava fazendo isso era Jesus. Mas a gente diz que é filho de Deus e realmente é, porque depois de Jesus, ele deu o direito e o poder da gente dizer isso. Então, os fariseus iam ficar irados com a gente também, viu? Mas quem disse que não existe fariseu hoje? Existe fariseu. É aquela pessoa legalista que quer ver você errando. Mas ela não olha para ela. Às vezes, quando você vai fazer uma avaliação de um irmão, primeiro, eu sou a favor de que se avalie primeiro. Como é que eu estou? Será que eu estou bem? Porque se você for dizer, eu estou sem pecado, eu estou aqui no padrão de Deus, estou andando com o altar consertado, e em seguida eu chego e digo para o irmão que ele não vale nada, quebrei ali tudo, desabou. Entendeu, amado? Então, julgamento não se faz assim. O julgamento você vai avaliar. Amado, me conta o fato que aconteceu. E aí ele vai dizer. Aí você vai, pelo que você já conhece da Escritura, e diz, segundo a palavra de Deus, diz que você resolve esse problema dessa forma. Ele diz, nossa, que coisa boa, é assim que se resolve? Se eu fizer assim, Deus vai estar do meu lado? Vai. Pronto. Você fez um julgamento, fez uma avaliação, ele saiu do pecado, e se ele disser que não quer, você simplesmente diga, amado, é o que a palavra diz. Se você não quer seguir, é você e Deus. Aí sim seria você dizer que era você e Deus. Nem sempre é. Porque ainda tem a parte da gente, né, de aconselhar. Retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o filho semelhante o faz. Jesus deixou um princípio aqui. Você é pai, você é mãe? O que você está vendo o seu filho fazer foi em algum ponto que você errou. Ou ele decidiu sozinho. Mas o que ele vê você fazer? Ele vê você como um exemplo? Como é que vê? Sabe por quê? Porque o filho tem que ver seu pai como um super-herói. Não é aqueles em quadrinhos, não.
Olha, uma coisa que eu vejo maravilhosa é que Jesus disse que ele é o exemplo e que a gente deve fazer o exemplo que ele segue. Então, tenho certeza que se seu filho se desviou, mesmo você sendo um bom exemplo, ele volta. Porque o seu filho jamais vai perder o padrão, mas ele se perdeu. E se ele se perdeu, a luz é você. É como se você dissesse: quando foi que eu errei? Aonde foi que eu errei com Deus? Você me vê falando palavrão, você me vê fumando droga, você me vê fazendo isso? Ele vai dizer: não, não vejo, você é um exemplo de pessoa. Então me siga, eu vou ser sua luz. Jesus está em mim, eu vou ser a sua luz. Eu vou ser o seu exemplo. Mire em mim. O que eu fizer, faça semelhante. Porque o pai, o filho só faz o que o pai vê, o que o filho vê o pai fazendo, ele faz. Sabe o que é isso? Exemplo. Exemplo arrasta a multidão. Exemplo, exemplo. Mas não pense que ninguém vai atacar seu testemunho, não, viu? Eu nunca fui disciplinado na Igreja Assembleia de Deus. Nunca. E sabe o que aconteceu? Chegaram dizendo que eu fui um pouquinho rebelde. Irmão, vigie. Olha, se eu fosse um pouquinho rebelde, a Assembleia me disciplinava na época. E eu nunca fui disciplinado. Eu tenho esse testemunho comigo. Então, amados, olha só. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Deixa eu dizer aqui uma dica para as mulheres. Vou falar um pouquinho de homem. Sabe quando seu marido, seu namorado, ele fizer alguma coisa durante o dia, ele conserta algo, ele arrumou alguma coisa, ele estava parado na dele, sem fazer nada. Mas ele decidiu: eu vou arrumar alguma coisa aqui que está precisando de conserto e tudo mais. Quando ele tiver concluído, ele vai lhe chamar para ver. Sabe o que é aquilo? É o troféu. Sabe o que é que mata e ele não faz mais? É quando você critica. Ele não faz mais. Ou quando fizer, ele já vai fazer esperando a sua crítica. Porque crítica é para destruir. Eu já falei isso lá na vigília. Crítica não existe crítica construtiva. Crítica é para destruir uma ideia. A crítica, ela foi feita e criada na língua portuguesa para destruir, desconstruir uma ideia errada e não uma ideia certa. Certo? Então, quando não sabem usar a crítica, destrói o que não é para ser destruído. Eleve ele ao patamar de super-herói. Diga: nossa! Entendeu? Eleva aquela coisa que ele fez. Nossa! Ficou melhor do que eu esperava. Outra. Menino, que maravilha! Esse espanto. Ele vai dizer: nossa, eu vou fazer mais. Eu vou fazer de novo. Sabe por quê, irmão? Porque o elogio, ele serve para dizer para a pessoa que ela está indo muito bem. E a crítica serve para destruir uma ideia errada. Quando você pega o elogio e deixa de dar porque acha que a pessoa vai se encher de orgulho, você quer bancar a santidade dela. Você quer bancar, sabe, a santidade dela. Olha, eu vou bancar a sua santidade, ou seja, não vou dar o elogio para que você não se desvie, viu? Aí a pessoa se desvia do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque ela está tão abatida. E a psicologia, ela diz o seguinte: são 5, faça na base dos 5. Equilibre aqui elogios e críticas. Sempre coloque mais 1, 2, 3 elogios para 2 críticas. O dia da pessoa vai ser mais ou menos. Mas vai ser bom.
Se você bota 4 elogios para uma crítica, o dia dela está ótimo. Veja aí, bote na base do 5. Se durante o dia ele recebeu 5 elogios, o dia dessa pessoa foi excelente. Glória a Deus, né? Então, isso daí é psicologicamente falando, funciona. Se você está querendo dar uma crítica, Paulo diz assim: vejo que vocês têm fé e a sua fé tem sido exemplo e tudo mais. No entanto, nisso eu não vos elogio. Que vocês têm deixado. Veja que Paulo elogiou primeiro, né? Depois ele quer aproximar alguém, irmão. Questão de relacionamento agora. Quer aproximar alguém? Presenteie. Lembrancinhas pequenas. Mostre que se lembrou da pessoa. Ligue para ela e diga: liguei só para escutar sua voz. Ixi, aleluia. É unção pura, viu? Não é, Irane? É verdade, é. Com certeza, irmão. Porque você tem que saber que às vezes não é o diabo, não. É a gente que está administrando errado os elogios, as críticas, o comportamento. E Deus fala de crescimento na palavra. Então, para que a gente está falando isso? Olha quanta coisa eu estou tirando desse texto. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Olha aqui que ele está falando. Mas dá a vida como? Olha, ressuscitar tem que morrer primeiro, certo? Se eu pegar esse texto isolado, eu vou deduzir o que eu quiser. Então, eu tenho que ver 4 antes e 4 depois. A gente viu que Jesus aqui está falando que os fariseus estavam querendo matar ele e tudo mais. Aí Jesus retomou a palavra e explicou: olha, eu só estou fazendo o que meu pai, eu estou vendo meu pai fazer. Aí é que ele estava dizendo, porque ele está dizendo em verdade, em verdade. A gente viu isso nos vídeos anteriores, que é dizer que é uma verdade verdadeira mesmo. Quando o judeu ele repete a palavra 2 vezes, ou trabalha na multiplicação, quer dizer que aquilo realmente ou é infinito, ou é para sempre, ou realmente é firme, certo? Para um judeu não é como um crente, não. Basta apertar a mão que selou um acordo. Não pode ser quebrado, senão o próprio Deus cobra, né? Aí o crente acha que Deus não vai cobrar, né? Tá a palavra e quebra. E não vai acontecer nada. Ah, Deus é justo. Então, continuando, diz: o Pai ressuscita. Eu também, quem eu quiser ressuscitar. Mais na frente ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, né? Assim o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Você veja que nos capítulos anteriores ele bota a posição de não querer julgar. Mas aqui ele já disse: confiou, o Pai confiou a ele, o Filho, todo o julgamento. Então Jesus julga, né? Eu me lembro de uma vez, eu era novo convertido, não tinha tanta experiência assim, não tinha me avaliado também, e eu vi uma passagem do rei Davi, que ele dizia assim, lá nos Salmos: julga-me, Senhor, segundo a minha sinceridade. Né? Eu acho que a minha sinceridade estava fraca naquele dia, que doeu, viu, o julgamento. Então, eu pedi para ele fazer. Aí ele disse, eu só escutei aquela voz: tem certeza? Era para me ter ouvido, né? Tenho. Aí doeu, chega a doer o ombro aqui, entendeu? Espiritualmente falando. Não tinha nada aqui, mas estava pesando. Ele disse: foi só um pouquinho, viu? Então entenda, irmão. A gente é cheio de falha, mas precisa se consertar diariamente. Eu não tinha me avaliado, novo convertido e tudo mais. Depois disso, eu aprendi a me avaliar melhor e hoje, sem medo, eu poderia dizer isso. Mas em qualquer situação, não. Eu tenho que refazer depois de ouvir uma nova avaliação, e aí sim. Então, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honra o Pai.
Então, aqui entra a questão da trindade. Co-herdeiros, pé de igualdade, né? Elianeide Caldas, glória a Deus. Pastor Pedro, oh glória, Deus abençoe. Mônica Simone, aleluia. Deus as abençoe, Deus os abençoe. Olhe, então assim, aqui está falando que tem que honrar o pai como honra o filho. Então eles em pé de igualdade. O pai não é maior do que o filho, certo? Só em questão da relação humana. Jesus, como veio em carne, em humanidade, ele é menor do que Deus, que é espírito, puramente, certo? Mas na divindade, Jesus é igual. Aqui é que ele está dizendo, tem que honrar de modo igual. Então, algumas seitas, elas querem honrar o pai e não querem honrar o filho. Não pode, certo? Não pode. Aquele que não honra o filho, não honra o pai que o enviou. E agora? Você sabia que aqui tem outro princípio também? Eu posso tirar aqui um pastor. Um pastor envia uma representação para uma igreja. E quando chega lá, aquele obreiro volta triste. O que foi, amado? Eles não me receberam bem, pastor. O pastor vai sentir que, como tratar aquele obreiro, vai tratar ele. Então, tratem bem a quem o pastor enviar. Sempre. Em verdade vos asseguro que quem ouve a minha palavra, primeiro ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha que coisa boa. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse versículo, irmãos, sublinhem, marquem. João 5:24. Ouve a palavra, crer na palavra, recebe a vida eterna e não passa por julgamento. Está justificado. E como é que você, até hoje eu escuto gente dizendo que é pecador? Amado, depois de Jesus, só é pecador quem quer. E olhe que se o justo diz lá em Pedro, eu vi hoje, 1 Pedro capítulo 5, você vê que o ímpio, ou que o justo, ele é salvo com muita dificuldade, o justo. Quem dirá do pecador? O que será do pecador? Em outro texto, nos evangelhos, diz, Deus não ouve a pecador. Então, se está lhe ouvindo, você não é pecador. Eu não estou falando de resposta, não. Estou dizendo ouvir. Deus não ouve a pecador. Aonde é que está essa referência? Porque os evangelistas normalmente pegavam uma no Antigo Testamento. Isaías 59, versículo 1 e 2. O 2 diz que ele, os nossos pecados, faz separação entre vós e o vosso Deus para que ele não nos ouça. Ele fica surdo quando você está na prática do pecado. Lá também em 1 João, capítulo 5, você vai ver também ele dizendo que quando a gente faz uma oração segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. É esse mesmo João aqui. Então, está batendo. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Fiquem à vontade para perguntar, certo? Então, quem vai ouvir a voz de Jesus é os que morreram em Cristo. Certo? Já estou entrando um pouquinho de escatologia, que eu estou deixando mais para lá. Qual é o próximo evento que vai acontecer? O arrebatamento. O certo irmão disse assim, pastor, eu não creio que o milênio vai acontecer ainda. O milênio já aconteceu. Então, vamos lá. O que ele estava dizendo? O milênio é o reino de Cristo na Terra, certo? Aí eu disse, sério, irmão? Porque eu sou muito brincalhão e isso ajuda na didática.
Para não ser tão chato, né, corrigir. Então eu disse, sério, irmão? Nossa, você já viu aquela passagem do profeta Isaías que diz que o leão vai comer palha com o cordeiro? Ele ficou branco. É fala do milênio. E eu sou contra, irmão, dizer que o AT é Velho Testamento. Já está dizendo, AT, Antigo Testamento. Um professor meu disse que era sinônimo. Eu discordo. Vou dizer por que eu discordo. Acontece de a gente discordar alguma coisa dos nossos professores, né? Mas vou dizer por quê, irmão. Porque velho passa a ideia de que não está mais em uso. Entendeu? E o Antigo Testamento, como eu acabei de citar essa passagem, ela não vai usar, não vai ser, não foi cumprida ainda. Então ela está ainda na ponta da agulha para se cumprir. Depois do que? Do Armagedon. Arrebatamento, 7 anos de grande tribulação aqui, 7 anos de bodas do Cordeiro lá em cima. Depois ele desce, o Armagedon está lá, Guerra das Nações, tudo reunidas, guerras biológicas. Jesus desce, acaba com a guerra e vem o milênio. Satanás é preso só com um anjo. Só com um anjo. Então, não se preocupe. Deus tem poder, tem anjos poderosos para tomar conta desse chulé que tem por aí. Desse demônio. Então, vem a hora, chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Se lembra que na crucificação, e eu vejo isso em poucos filmes, assim que Jesus morre, expira, o que acontece? Um terremoto. Segunda coisa que eu não vejo nos filmes, que passa da paixão de Cristo, é que os mortos ressuscitaram. Eles ressuscitaram. Essa passagem está apontando para esse evento. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, isso é um atributo natural de Deus, certo? A vida. Ele é a fonte da vida. Ele dá e ele tira. E por que tem gente a favor de aborto? Amados, isso está errado. Salmo 139, versículo 13. Dê uma olhadinha. Jeremias, capítulo 1. Dê uma olhadinha. Que ele, antes de conhecer, já foi consagrando. Jeremias não foi consagrado depois que nasceu, não. Foi antes. Olha só. O Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho a vida em si mesmo. Então, a vida é um dos atributos naturais de Deus e transmissíveis. Ele transmite para mim e para você. Num dia que eu for dar aula de teologia que eu falo é doutrina de Deus, você vai ver um pouquinho confuso, mas eu vou explicando, vai desconfundindo. Que Deus não tem corpo. O Pai, entendeu? Ele é espírito. E aí a mente da gente diz, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque a gente imagina um homem de cabeleira branca, um homem com braço, né? Um homem com mãos. E não é assim. Deus é espírito. Ele é infinito. Ele está em todos os lugares. Inclusive aí onde você está e comigo aqui. Dentro de nós fala de imanência. E Jean Medeiros, seja bem-vindo, amado. E fora de nós também, certo? Acima fala de transcendência. Então, no capítulo 5 de João, versículo 27, diz: E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do Homem. Olha, aqui entrou uma frase messiânica. Filho do Homem. O Filho do Homem está lá em Ezequiel, que uma das cabeças das criaturas era o quê? O homem. Então, quando as criaturas começavam a dizer santo, 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 por que 3? Entendeu? Trindade ali, tríplice santo. As criaturas estavam glorificando a Santíssima Trindade.
As criaturas estavam honrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 é símbolo de trindade, certo? Deus também é único em questão de... Deus é único em questão de, vamos dizer assim, dele ser. E eu vou dar alguns impossíveis para Deus. É totalmente impossível isso que eu vou dizer para Deus. Mas não afeta o poder dele, de tão grande que é. Não afeta, certo? Mas é impossível para Deus. É impossível que Deus minta. Se uma profecia deu errado na sua vida, que alguém chegou, aleluia, e falhou, é porque lá em Deuteronômio 29, se eu não me engano, 29, diz que as coisas reveladas são para o Senhor. Se eu não me engano, Deuteronômio 18, no finalzinho do versículo, diz que se um profeta vier profetizar e não se cumprir, foi do orgulho do profeta. Ele, no mínimo, estava desconcertado, Deus não usou e ele imitou sem nem perceber. Então, se cumprir profecias, é porque foi Deus. E aí não adianta desculpa. O máximo que você pode fazer é honrar o profeta e Deus vai dizer, muito bem, muito bem. Mas se alguém chegar profetizando e disser que foi, não foi Deus, aliás, que foi Deus e não se cumprir, realmente não foi Deus. É impossível que Deus minta. E se é impossível que Deus minta, também é impossível que Deus erre. Não acontece arrependimento da parte de Deus, no sentido de remorso, que não acontece erro da parte de Deus. Arrependimento, a palavra arrependimento, vou dar um presente hoje à noite para vocês. A palavra arrependimento fala de mudança, mudar a maneira de tratar, certo? Se tratando do homem, remorso, um sentimento de culpabilidade. Ele está se culpando, o homem. Mas Deus se entristeceu lá e pesou-lhe o coração, porque teria que mudar, lá no Gênesis, a maneira de falar com a gente. Distanciou, ficou triste. E aí, lá em Números, você diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí bagunça a cabeça, porque pensa que o arrependimento de Deus é igual ao do homem. Não é. De Deus é mudança na maneira de tratar. Mudar a maneira de resolver aquela situação. Ele teria que mudar. Ele tinha um padrão, agora modificou. E ele se entristeceu por causa que era mais próximo e agora, passou a ficar mais distante. Mas em questão de profecia, impossíveis para Deus não existe. Em questão de promessa, impossíveis para Deus não existe. A mulher estéril, ela vai engravidar se Deus quiser. Ah, mas já teve 5 e agora ligou. Deus desliga, ele refaz. Eu conheço gente que foi construído todo o aparelho reprodutor. Foi tirado tudo e ele colocou de volta só para dar aquela criança. E hoje a criança deve estar com uns 20 anos. Deus faz. Deus modifica situações, certo? Agora, outro impossível para Deus. É impossível que Deus peque. Vocês veem que é impossíveis para ele, mas não muda que ele é todo poderoso. Não interfere. Aí vem um ateu e diz assim, não, é porque Deus vai fazer uma... Deus tem todo o poder, então ele pode criar uma pedra que ele não consiga derrubar. O que Deus ia fazer com uma pedra que ele não conseguisse segurar? Ele pode? Pode, mas é uma pergunta ingênua, porque na verdade há impossíveis para Deus. Porque o que o ateu quer escutar de você é que não tem impossíveis. Aí ele inventa qualquer coisa. Quando ele vier perguntar, há impossíveis para Deus? Aí você diz, há alguns. Mas não afeta a onipotência dele. Ele vai ficar assim, oxe. Como o quê? Impossível que Deus peque, é impossível que Deus erre, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus faça outro igual a ele próprio. Porque ele é único. Não diz assim, né? Único Salvador, único Senhor, né? Só um Deus.
Há algumas pessoas que até querem questionar a gente, pentecostal, por dizer que existe 2 batismos. Na verdade, a gente não fala, lá no texto não fala de 2 batismos no mesmo sentido. Por exemplo, batismo em águas é um só batismo. É um só batismo, batismo em água. O batismo com o Espírito Santo fala que é com fogo. Aleluia! É com fogo. E ele é um revestimento de poder e não pode ser requisito para a salvação. Não pode. É a fé e acabou-se. Isso vem da reforma protestante, certo? Então, bem lá atrás da gente. Então, é impossível que Deus adoeça. É impossível. Ele é a cura. Então, vamos passar mais adiante. Não vos admirei, no 28, quando diz, não vos admirei quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então, são 2 ressurreições. Então, os que morreram em Cristo vão para a ressurreição da vida, certo? Então, quem vai ouvir na primeira... Já vai eu para Apocalipse de novo. João, ele liga, tá? Tem uns textos que já vai conectando. Quem é que vai ouvir na primeira vez a trombeta soar e os mortos ressuscitar em Cristo primeiro? Quem é que vai ouvir? É os mortos em Cristo. O mundo vai ouvir? Não. O mundo é o sistema sem Deus. Certo? Nós somos a autoridade máxima na Terra para evitar catástrofes, chamados de santos, igreja, amados, eleitos, predestinados em Cristo. Veja bem. Vou dar aqui uma palhinha rápida, depois eu reservo um vídeo só para isso. Fazem muito analogia sobre predestinação. Tem lá os textos que falam sobre predestinação. Predestinar e eleição é a mesma coisa. Pega-se. E eles dizem que a predestinação é individual, não é individual. Porque como é que eu explico João 3,16? Ela é coletiva. Deus já sabe quem é que vai ser salvo. Saber quem é salvo não indica que Deus interferiu, não. Deus apenas sabe. É uma coisa. Ele não foi lá e disse, você vem, você não vem. Não. Isso é mentira. Certo? Calvinismo ensina isso. Isso é erro. Mentira. Nós somos chamados por Deus, mas aceitamos o chamado dele. Quer dizer que Deus fica preso à minha vontade? Não, amado. Deixa eu lhe dizer. O livre-arbítrio não tem ninguém que no seu sã juízo diga que está correndo perigo e não queira a salvação. Mas o problema é, cadê os pregadores para pregar para essas vidas que não sabem que estão caminhando, feito uma tábua de óleo para o inferno e avisar elas desse risco? Você não pode forçar, mas você pode ensinar. Pecado só são 2050 pecados no Novo Testamento. Certo? Então, deixa eu lhe dizer qual é o padrão. Os 9 dos 10 mandamentos do Antigo, 9 foi para o Novo. Então, o pecado pode dizer falar mal do irmão. Certo? Está lá dizendo, né? Aquele que pode fazer alguma coisa pelo irmão e não faz. Isso é pecado. Se for uma só de pecado aqui, vai doer. Por isso que eu não faço logo de cara sobre pecado, não. Porque tem muita coisa que tem gente errando, irmão. Foca tanto num brinco, foca tanto numa roupa, que se esquece de santificar. Aí a língua fica maior do que o braço. Que é isso, amado? Quem lhe deu tal autoridade para condenar um irmão e dizer que ele não presta? Ninguém deu.
Eu posso julgar dizendo assim, para o ministério só vai pessoas santas, corretas, com compromisso, né? Pessoas que estão com a vida no altar, alguma coisa assim do gênero. Eu posso fazer esse julgamento. Mas condenar e dizer que aqueles irmãos que estão embaixo vão para o inferno, de maneira nenhuma. Não posso. Então, continuando aqui, diz assim: por mim mesmo nada posso fazer. Você pode, eu não posso. Conforme ouço, assim julgo. Jesus está dizendo isso. Mas nem ele poderia fazer. Olha o que ele está dizendo aqui. Mas eu ouço e assim faço. Eu acabei de ouvir um pastor que eu gosto muito, então já como referencial. Ele usa stand-up nas pregações, você já deve saber quem é. Pastor Cláudio. E ele diz assim, ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse, olhe, Deus lhe usa de um jeito e usa outra pessoa de outro. Às vezes você quer botar o seu padrão nos outros. E não pode. Às vezes eu estou ensinando uma coisa e você não se lembra do que eu ensinei, então por isso que eu faço brincadeira. Aí é que tá, amados. Às vezes eu faço isso. Interessante é que se você for me perguntar quantas vezes eu preguei, eu não sei. Mas quantas vezes eu fiz a pessoa rir, eu digo que eu gostei. Todas elas. Então, amados, diga isso aqui. O meu julgamento é justo porque não busco agradar aos meus próprios desejos, mas satisfazer a vontade do meu Pai que me enviou. Deixa eu dizer uma coisa aos pregadores, pastores que estão aqui me ouvindo. Não agrade ninguém a não ser a Deus. Nas suas mensagens. Ponto. Estou deixando. Não agrade ninguém. Vai chegar o tempo que eles naturalmente, quem não presta, vai chegar e vai dizer para você: eu não gosto da sua mensagem porque é dura. E não vai ser dura, é a mesma que os apóstolos pregaram. Mas vai dar comichão nos ouvidos. Está escrito na palavra. E você quer perder tempo agradando esse povo? Irmão, pregue a mensagem. Outra coisa, profetas, vocês que são genuinamente profetas, não entregue recado para que a pessoa creia. Entregue o recado para que a pessoa seja esclarecida que quem está errado é ela. Vou dar aqui um exemplo. Chegou uma irmã e disse, pastor, tem um recado para entregar para fulano, mas não vou entregar porque ela não crê. Está errado. Aí eu disse, entregue não, irmão, entregue não. Porque você não está sendo profeta coisa nenhuma. Que é isso, pastor? Irmã, você não está sendo profeta coisa nenhuma, porque profeta é atalaia, ele entrega recado, ele não quer saber, e eu quero saber onde é que estão os profetas do Facebook, que não quer posição, que não quer cargo, mas quer entregar recado para conserto de gente desmantelado. Aonde foi esse vídeo, eu quero saber. E eu não estou falando, criticando ninguém, eu não vou mencionar jamais o nome de ninguém aqui. Eu estou falando para a igreja. Todos da igreja, de qualquer que seja a igreja, você tem que entregar o recado porque Deus mandou. Não é porque você diz que eu quero que fulano creia, não. E se ninguém bater palma, dê as costas e diga, glória a Deus. E se a pessoa vier lhe honrar, diga, eu recebo a alegria e a glória vai para o Senhor. Pronto. Acabou-se. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, Jesus dizendo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei o que testemunha acerca de mim é verdadeiro. Vós enviaste representantes a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejam salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava. Você é? Você é essa candeia que queima e ilumina? Você é? Mas digo essas verdades para que sejam salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava, e vós quiseste, por um momento, rejubilar-vos da sua luz, até que eles queriam se aproveitar da mensagem, mas depois eles
disseram o quê? Todavia eu tenho um testemunho maior do que o de João. Eu tenho um testemunho maior do que o de João. Sabe por quê? Porque a própria obra que o Pai me deu para consumar, o que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Não é a obra da salvação que ele estava fazendo? E agora? Como é que pode? Querendo perseguir João. Querendo perseguir Jesus. E o Pai que me enviou, ele mesmo, tudo isso daqui, esse capítulo todo, você entenderam que era por causa que os fariseus queriam pegar Jesus? Aí ele está dando a resposta, entendeu? Ele está dando a resposta. Olha, eu estou dando testemunho de mim, eu estou fazendo isso tudo aqui, é por causa que ele estava dando cala-boca em gente que não merecia estar ali, nem sequer presente, entendeu? Ou você não tem ninguém que critique você sem ter razão. Glória a Deus. Igualmente não tendes a palavra. Olha só, e o Pai me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim, jamais ouvistes a sua voz, nem contemplaste a sua face. Coisa que só Jesus fez a face, mas quando alguém ouve a voz, Jesus está querendo dizer isso, a voz de Deus não persegue irmão. Não tem inveja de irmão. Não tem. Você ouve a voz de Deus, você não tem nojo da cara de pastor. Você ouve a voz de Deus, realmente, você não tem ódio, raiva e repulsa de ninguém. Você não persegue ninguém. E outra, eu admiro aqueles irmãos que, pelo menos quando perseguem, dizem, eu vou imediatamente para a igreja e vou chegar e entregar meu carro. Porque eu ainda estou nessa situação e não consigo sair. Humildade. Reconhece que está errado, mas vai lá entregar o carro. E entrega. Aleluia. Então, quem é de Deus ouve a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Não viva só de ler. Viva a palavra. Querem remédio para depressão? Bíblia. Bota a pessoa da depressão no livro de Provérbios. Igualmente não tendes a palavra habitando em vós, porque não crerdes naquele a quem enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testemunham acerca de mim. Todavia vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens. Veja, duas coisas que Jesus fala aqui. Vocês não querem vir. Onde é que tem a dificuldade de entender que esse povo não queria? Porque o calvinista diz, não, eles estavam predestinados a não querer e tal. Olha, está dizendo aqui, querer. Não quereis vir. É a pessoa, quereres vir. Vocês não querem vir. Eu estou chamando, mas vocês não querem. Livre-arbítrio. Puro e simples. Eu não aceito honra que procede de homens. Sabe o que ele está falando? Os babão que tem, sabe? Que fica querendo subir as custas de um pastor. Aí diz, pastor, meu amigo, aleluia. Fique de olho aberto, irmão, com esse daí, viu? Mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Olha a personalidade de Jesus. Ele era de falar mansinho? Era não. Jesus, com quem era uma pessoa que estava aprendendo agora, vamos dizer, um novo convertido, ele era mais ameno, mas ele era sangue quente com quem já sabia que iria enrolar os outros. Mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Contudo, podeis crer, vós que recebeis honra um dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Será que vocês podem crer que recebem honra um dos outros,
mas não recebe a honra que vem do Senhor? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Olha o que ele está dizendo. Quem vos acusa é Moisés. Olha, nem Moisés, depois de morto, alisava esses homens que estavam errando pela própria lei que Moisés deixou. Em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresces em Moisés, nem Moisés estavam crendo, ou seja, na Torá, né? De igual modo havereis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Moisés escreveu a respeito de Cristo. O último versículo de hoje diz: mas se não crerdes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Eu acho que essa pergunta aqui, que é uma pergunta, já é uma resposta, né? Passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e o ponto aparece só no capítulo 6 para a gente explicar aqui uma coisa. A Bíblia ela é temática, ela não foi em ordem cronológica, certo? Então os textos não foram divididos em partes iguais. Então o João está falando aqui que Jesus cala a boca nos fariseus. Então hoje aqui, quem é fariseu se converta. Mas vocês, para se livrar dessa praga, dessa raça nojenta de legalista, né? Não vá contra eles, não, irmão. A paz acima de tudo. Vocês orem por eles. Paulo, legalista, cego mesmo. Perseguia a igreja, dava voto para matar pessoas e caiu as escamas dos olhos. Entendeu, amado? Então, presta atenção. Não é para ter raiva de irmão. Paulo mesmo diz isso. Não é contra a carne e o sangue que temos que lutar. Ele falou com propriedade, ele perseguiu, ele errou. E ele disse, se chama de aborto, nascido fora de tempo, para que viessem pregar os gentios. Primeiramente a Israel não quis, ele depois foi para os gentios. Deixa eu lhe dizer, ele falou com propriedade, ele sabia o que era isso. E ele nem se considerava digno por causa que perseguiu a igreja de Cristo. A igreja é a noiva. É simbolizada por você, esposa, casada, muito bem casada. Se quem está junto se casa, você está sendo desonrada pelo marido, certo? Pelo companheiro. Hoje até eu vejo algumas pessoas, não é na igreja, em qualquer lugar, as mulheres envergonhadas de dizer que ele é seu companheiro. Fica passando por essa humilhação por causa de necessidade, de pressa, porque se fosse mesmo, irmão, Deus abre porta onde não tem porta. Para mim fazer meu casamento, eu ia daqui como, vamos dizer, para dar uma dica daqui, eu andava cerca de uns 5 quilômetros de bicicleta, certo? Para bater mesmo. Aqui onde eu estou, Parque dos Coqueiros, eu ia para o SEI, lá do Vale Dourado, certo? Pertinho do SEI. Então, bem lá na rua do SEI, no Vale Dourado, eu ia 2 vezes por semana, chegava pálido. Mas qual era o objetivo? Casar com minha loura que hoje está aqui, torcendo sempre por mim para fazer essas lives para vocês. Então, amados, não desista. Aquele que você está orando, certo? Você representa a igreja. Varões, não desista de sua esposa. É mais difícil, mas é melhor você consertar o casamento que está indo mal do que você desmanchar e se acostumar com outra que você ainda vai aprender a conhecer. É complicado e ainda corre o risco de Deus se desagradar. Aleluia. Causa na justiça, amém, Irane. Vamos orar. Quem quiser mais aí, tiver alguma dúvida, já estou finalizando aqui, mas pode deixar a dúvida que eu vou falar aqui, certo? Amanhã, né, vou sempre pontualmente, pertinho, 10 minutos eu entro antes, ou 10 para as 10, ou 10 horas em ponto. Quando não acontecer, foi alguma coisa de motivo maior, superior, tá certo? Amanhã a gente vai entrar nos milagres, né? A multiplicação
dos pães e peixes. Tem até uma música com isso, né? Então, amados, eu vou mostrar na matemática como foi isso daqui, né? No capítulo 6 de João. Então, Deus os abençoe, certo? Vamos orar por vocês agora. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor Jesus, pelas vidas que estão aqui, que está escutando esse estudo. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a força maligna na vida deles. Eu os abençoo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, estejam sempre e permanentemente abençoados. Jesus está voltando ao glória.